Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês a indicação oficial do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente Lula formalizou a indicação do Jorge Messias no último dia 20 de novembro, uma parcela ali da opinião pública apoiou, entendeu, outra parcela questionou, e aqui eu vou tentar fazer um meio termo, de certo modo, né? Eu vou tentar trazer aqui o entendimento dessas pessoas que questionaram e trazer também o entendimento técnico da indicação do presidente Lula. Por quê? Neste meu livro aqui, o Falando de Política Sem Politiquês, inclusive quem quiser comprar tá lá no canal do Historiador, na aba loja, lá você consegue comprar tanto esse quanto esse aqui que é o Descomplicando a Política. Esse é meu primeiro livro e esse outro é o último. Eu tenho mais dois livros entre esses dois aqui, mas eu tô falando desses dois aqui hoje porque é importante trazer para esse tema que eu quero citar para vocês. Por quê? Alguns coletivos ligados ao movimento negro questionaram a indicação do Jorge Messias, dizendo que o presidente Lula deveria ter indicado uma mulher, né, uma mulher negra, e na pior das hipóteses, se não pudesse ser uma mulher negra, que fosse uma mulher. Afinal, só tem a ministra Carmen Lúcia nesse momento no Supremo Tribunal Federal. Em mais de 100 anos de STF, apenas 3 mulheres ocuparam a cadeira de ministras, né, 2 indicadas pelo Partido dos Trabalhadores, que governou o Brasil de 2003 até 2014 praticamente, 2015 e 2016 Dilma não conseguiu governar e voltou a governar em 2023 com o presidente Lula, e com trancos e barrancos o Lula tem conseguido levar o país do jeito que daí, mesmo com 80% do Senado de direita, 75% da Câmara de direita, o Lula tem conseguido governar. Então, antes de tudo eu queria dizer o seguinte: para esses grupos que questionaram a indicação do Jorge Messias, que são ligados a movimentos sociais, que são ligados a coletivos, eu respeito e entendo o posicionamento de vocês. Essa análise aqui não é para dizer se vocês estão certos ou errados, se o Lula está certo ou errado, não. Eu entendo a colocação de todos vocês, eu sei que a gente precisa sim de mais representatividade, inclusive, como eu disse, nesse livro aqui, ó, que é o meu livro Falando de Política Sem Politiquês, esse livro inclusive foi best-seller, até hoje está entre os 50 mais vendidos da Amazon na versão digital. Aqui eu falo que a gente precisa ter mais representação de mulheres na Câmara dos Deputados, especificamente, que era o objetivo desse livro, era falar sobre a política, né? Então, de mulheres na política, a gente tem um percentual muito pequeno de mulheres, se não me engano, 15% apenas da Câmara é formada por mulheres, e também o percentual de negros, né? A gente precisa ter uma representação maior dentro da política. E eu já sabia disso aqui, e citava, e continuo citando isso aqui, que a gente precisa realmente aumentar a representação desses públicos dentro do próprio Congresso Nacional. Eu entendo isso, entendo a representatividade, entendo a necessidade de se ter esses representantes. Por isso que eu estou dizendo, quem trouxe esse debate, quem trouxe essa alegação, quem fez esse questionamento, eu respeito, tá? Não vou entrar em mérito de dizer que, como eu vi algumas pessoas, mas o Lula deveria indicar quem ele quer e acabou. O Lula indica quem ele quer e acabou, eu entendo. Mas eu também entendo as pessoas que trazem ali a necessidade de se ter mais representatividade dentro do Supremo Tribunal Federal. Dito isso, agora eu vou para outra parte, tá? O presidente Lula passou 580 dias preso por um crime que ele não cometeu. Nesse período ele perdeu o neto, ele perdeu o irmão, ele perdeu a liberdade, ele foi humilhado publicamente, execrado, aparecia todos os dias praticamente no Jornal Nacional. A revista Veja fez várias capas colocando o presidente da República como se ele fosse um criminoso na época, e depois a gente descobriu que os verdadeiros criminosos eram o líder do Ministério Público na época, o Deltan Dallagnol, da Operação Lava Jato, e o magistrado que julgava os casos, o hoje senador Sérgio Moro, que ficou claro que fez tudo aquilo que fez para entrar para a política e para tentar conseguir uma cadeira, olha que ironia, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo por que o presidente Lula tenha escolhido indicar alguém que neste momento ele acha que seja necessário. Mas ele não teria uma mulher de confiança, ou não teria outra pessoa de confiança. A discussão não é meramente essa na minha análise, tá? Nesse livro aqui, por exemplo, eu falo sobre pragmatismo político, eu falo sobre realpolitik, tá lá disponível também no canal do Historiador, tá? Pragmatismo político, realpolitik, para que a gente possa entender todos os cenários que são relativos ao que diz a política.
Eu sou militante do campo de esquerda, né? Sou filho de sindicalista, nasci dentro do campo de esquerda, nasci inclusive no dia de uma greve comandada pelo meu pai no hospital que ele trabalhava como técnico de enfermagem. Mas hoje, como cientista político e estudante de direito, eu consigo fazer algumas análises técnicas um tanto quanto separadas apenas da minha visão ideológica. Por quê? Porque eu consigo fazer o seguinte: acho que teria de ter uma pessoa negra, uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal nesse momento? Acho que deveria ser sim. Mas eu também consigo analisar tecnicamente o porquê da escolha do presidente Lula pelo Jorge Messias. E uma coisa não tira o mérito da outra. E aí o que é que está acontecendo? Após a indicação de Jorge Messias, o Alcolumbre, que eu já tinha citado para vocês aqui na semana passada, ele já tinha feito até um mapa, né? Ele dizia que o Jorge Messias teria ali entre 28 e 31 votos se ele fosse escolhido para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, que a indicação dele não seria muito fácil. Aí o Davi Alcolumbre queria empurrar a goela abaixo o Rodrigo Pacheco. O presidente Lula se reuniu alguns dias atrás com o senador Rodrigo Pacheco, deixou claro que não indicaria ele, que ele seria o candidato de Lula ao governo de Minas Gerais. E olha que interessante, o Rodrigo Pacheco teria dito para o presidente Lula e para pessoas do entorno do presidente que ele não tem interesse em ser candidato ao governo do estado de Minas porque ele quer sair da vida pública, iria voltar a advogar. Mas para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal você queria, né, jovem? Quer sair da vida pública? Depende. Se não for para ir para o Supremo Tribunal Federal, para ir para o Supremo Tribunal Federal todo mundo quer, né? E aí olha que grande ironia. A Constituição Federal, no artigo 101, deixa claro que é uma prerrogativa do presidente da República, chefe do Poder Executivo, indicar entre os brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos, reputação ilibada e notório saber jurídico, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é o Davi Alcolumbre, não é o Hugo Mota que escolhem o ministro do Supremo Tribunal Federal. E essa escolha do presidente Lula mostrou isso para o Davi Alcolumbre. Que apesar do covarde do Bolsonaro ter dado ali a chave do Brasil para o Congresso, através da figura ali, inicialmente, do Arthur Lira, que apesar de ser presidente da Câmara tinha muito poder, né, talvez até mais que o próprio Rodrigo Pacheco na época que era presidente do Senado, na prática tinha menos poder, mas na teoria tinha mais, né? Porque legalmente falando, a Câmara Alta, que é o Senado, é quem decide por último. Geralmente, né, quando os projetos saem da Câmara dos Deputados, por exemplo. E aí o presidente Lula falou, não, querido, peraí, vocês já surrupiaram tudo que vocês tentaram surrupiar de mim aqui. Vocês estão aí com 25% do orçamento que o governo tem para gastar através de emendas, vocês estão o tempo inteiro boicotando projetos de interesse do povo e agora vocês vão escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal? Neca de catibiribas. Eu fiquei preso 580 dias justamente porque eu tentei conciliar demais alguns pontos com vocês. E apesar de ser um conciliador nato, porque o Lula é pragmático, ele entende o realpolitik, conceito inclusive que está presente nesses livros aqui que eu mostrei para vocês, dos meus livros, ele entendeu que não tem como abrir mão dessa prerrogativa dele. Tanto que ele já disse até também nos bastidores o seguinte: o substituto do Jorge Messias será uma mulher, a advogada-geral da União será uma ministra mulher, e nas próximas 3 indicações que ele terá direito, se for reeleito, como tudo leva a crer, ele indicará pelo menos 1 ou 2 mulheres das 3 vagas que ele terá direito de preencher. A primeira vaga será deixada pelo ministro Fux, depois será a vaga deixada pela ministra Carmen Lúcia e depois a vaga deixada pelo ministro Gilmar Mendes. Dito isso, meu amigo e minha amiga, no meu cálculo, hoje, o Jorge Messias teria aproximadamente garantidos ali entre 37 e 38 votos. Como é que você chegou a esse cálculo, Carlito? Eu cheguei nesse cálculo contando os 16 senadores de esquerda, mais aproximadamente 20, 22 senadores que são da centro-direita, né, do dito centrão, mas que são fiéis ao governo, né, que votam sempre com o governo. Então você teria ali entre 36 e 37, chegando até 38 votos garantidos. Faltariam quantos votos, Carlito, para que o Jorge Messias conseguisse ser aprovado? Faltariam 3 votos. Por quê? Porque para ser ministro do Supremo Tribunal Federal são necessários 41 votos. Até se trouxe ali o caso do Paulo Gonet recentemente para dizer o seguinte, a recondução do Paulo Gonet é uma prova de que se o Jorge Messias for indicado pelo Lula, não passará. Porque olha lá, ele só teve 4 votos a mais do que o necessário para poder ser reconduzido. Precisava ter 41, ele teve 45. Pois é, mas e se ele tivesse só os 41, ele seria reconduzido ou não? Ou seja, o Jorge Messias só precisa de 41 votos. E quem entrou, Carlos, tem campo para ajudar o Jorge Messias. Olha que interessante, né? 2 ministros do Supremo Tribunal Federal indicados por Bolsonaro. O André Mendonça, que diz que é irmão em Cristo dele, já se manifestou publicamente elogiando o Jorge Messias, dizendo que vai atuar para ajudar, sim, junto aos senadores de direita no Senado, para que ele seja sabatinado e aprovado.
e o Cássio com K, o Cássio Nunes Marques. E aí é uma coisa interessante que seria por conta de uma questão regional. O Cássio Nunes Marques foi magistrado no Piauí, né? É magistrado no Supremo Tribunal Federal, mas atuou no Piauí por muito tempo. E o André Mendonça e o Jorge Messias, apesar de ter nascido no Pernambuco, tem uma vida, parte da sua vida significativa no Piauí. Então o próprio Nunes Marques também falou que iria atuar para poder conseguir a aprovação do Jorge Messias. Mas claro que o Davi Alcolumbre não iria vender nada barato, né? Tanto como eu disse, ele já vendeu dificuldade na semana passada, dizendo ali que seria muito difícil aprovar o Jorge Messias. Aí conseguiu barganhar para o que para ele, Carlito? Conseguiu barganhar a Serpro. A Serpro basicamente ali é um órgão, é uma instituição, né, que agrega ali todos os dados de processamento do governo federal. Todos os dados do governo estão na Serpro. O Alcolumbre conseguiu emplacar a presidência da Serpro. Quem será, Carlito? A indicação da Serpro. O Wilton Mota. Indicação do Davi Alcolumbre. Que deve ter, inclusive, muito em breve aí, a publicação confirmada para esse cargo nos próximos dias, né? Para o cargo de diretor da Serpro. E ele conseguiu, né, emplacar ali a presidência da Serpro e a diretoria, né? A direção, né? A presidência e a direção, a cúpula da direção da Serpro, tá? E aí o que é que você consegue entender por conta disso? O Alcolumbre vai tentar vender mais caro do que ele já vendeu, tanto que ele já marcou para terça-feira, dia 25, a votação de um PL que equipara a aposentadoria dos agentes comunitários e agentes de combate a endemias com o salário deles na ativa, incluindo ali a equiparação dos aumentos que a categoria tem para os agentes que estão na ativa. O governo disse que não vê problema nenhum nisso, pode discutir, pode ser aprovado. Onde é que está o problema? O projeto, segundo críticos, não aponta de onde sairá a compensação. Por quê? Porque para se ter esse tipo de equiparação que o Davi Alcolumbre quer fazer, que ele diz inclusive que é para corrigir uma grande injustiça, o governo calcula, né, e técnicos calculam que o rombo causado durante os anos será aí de 20 a 200 bilhões nas contas públicas. E de onde é que sairá essa compensação? Porque o governo não é contra, o governo só quer saber, beleza, vai dar esse aumento aqui, mas onde é que vai sair a compensação para esse aumento? Porque é um dito simples, né? De onde tira e não coloca, faz falta. Se você recebe 100 e gastar 120, vai ficar negativo todo mês 20, não vai? É isso que o governo está falando. A gente consegue passar, não tem problema, mas de onde é que vai sair a compensação? E aí o Alcolumbre está trazendo essa pauta que seria uma pauta bomba para gerar esse peso nas contas públicas e engessar, de certo modo, a gestão do presidente Lula, para o Lula sentar com ele, conversar e oferecer mais coisas. O que é que ele quer, Carlito? Ele quer o que ele conseguir arrastar. Ele já conseguiu para ele, por exemplo, o Codevasf, conseguiu agora, por exemplo, a Serpro, quer porque quer a cadeira do ministro Alexandre Silveira, ele tem um ódio que eu não sei porquê do ministro Alexandre Silveira, quer porque quer a cadeira do Alexandre Silveira e quer outras pastas. Só que o presidente Lula já falou, querido, acabou, já deu, a gente vai negociar, mas você não pode ficar me chantageando desse jeito, imaginando que vai ficar tudo bem, porque não vai. Existe um limite para tudo, inclusive para o que você está fazendo. E aí volto a dizer, entendo as críticas que foram feitas, entendo. Mas eu respeito a posição do presidente Lula porque, como eu disse, eu também entendo pelo que ele passou. E além de tudo isso, a minha análise é técnica. Eu consigo separar o militante de esquerda, que defende as pautas que são importantes para o nosso campo, mas eu consigo fazer uma análise técnica também, que até que talvez eu discorde da indicação, neste caso eu não discordo, mas talvez, mesmo que eu discorde da indicação, eu consigo fazer análise técnica explicando do porquê da indicação. Então vamos aguardar os próximos dias, tá? Eu acredito que o Alcolumbre vai tentar deixar na geladeira algumas semanas aí ainda, talvez até mais de um mês, essa questão do Jorge Messias, para tentar de alguma maneira ganhar mais dinheiro, mais poder junto ao governo do presidente Lula para conseguir passar a indicação de Jorge Messias, tá certo? Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fora se você não é inscrito ainda. Grande abraço, meu amigo e minha amiga, e até o nosso próximo encontro. Bom final de semana. Tchau!